Meu nome é Arnaldo. Trabalho como coveiro há 15 anos, e já me acostumei com o silêncio dos mortos. Para muita gente, esse silêncio é desconfortável, mas para mim sempre foi um refúgio. Aqui, longe da agitação da cidade, o tempo parece se mover de forma diferente. No entanto, houve um dia em que esse silêncio foi quebrado de forma que eu jamais esquecerei. É sobre isso que quero falar, a noite em que conheci a noiva do cemitério. Era uma sexta-feira de outubro. O céu estava carregado de nuvens, e uma chuva fina ameaçava cair a qualquer momento. Meu parceiro tinha faltado ao trabalho, então eu estava sozinho para cuidar de tudo. Não havia enterros programados naquele dia, o que significava que minha principal tarefa seria limpar as lápides e organizar a ala antiga do cemitério, uma área esquecida, com túmulos que datavam do início do século XX. Essa parte do cemitério sempre teve uma atmosfera diferente. As árvores cresciam de forma desordenada, as raízes levantavam as pedras das sepulturas, e a umidade deixava as lápides cobertas de musgo e mofo. Não era incomum que visitantes evitassem aquela área, dizendo que ela era pesada. Eu, porém, nunca me importei. Naquele dia, enquanto limpava uma lápide de mármore branco, algo chamou minha atenção, um vestido branco pendurado em uma das árvores próximas. Era um vestido de noiva, envelhecido e amarelado, mas ainda assim visivelmente intacto. Ele balançava suavemente com o vento, como se alguém o tivesse colocado ali recentemente. Achei aquilo muito estranho. Não era comum encontrar coisas assim no cemitério. Meu primeiro pensamento foi que algum vândalo ou bêbado o tivesse deixado ali, mas, ao mesmo tempo, parecia tão deliberado. Não toquei no vestido. Continuei meu trabalho, mas aquele pedaço de tecido pendurado na árvore não saía da minha cabeça. Quando o sol começou a se pôr, guardei as ferramentas no galpão e me preparei para a ronda final. Era minha rotina caminhar por todo o cemitério para garantir que nenhum visitante permanecesse ali após o fechamento. Enquanto caminhava, aquela sensação incômoda voltou, a de estar sendo observado. Olhei em volta, mas não vi nada além das sombras alongadas das árvores e lápides. A cada passo, o silêncio parecia mais pesado, quase como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração. Então, ouvi um som fraco, quase como um sussurro, seguido de um choro baixo. Parecia vir da direção da ala antiga. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez o dever, me obrigou a investigar. Peguei minha lanterna e segui o som. Cheguei ao local onde estava o vestido pendurado. A luz da lua cheia iluminava a área de forma quase sobrenatural. O vestido ainda estava lá, mas agora havia algo mais. Uma figura feminina estava sentada no chão, de costas para mim. Ela vestia um traje de noiva, com um véu cobrindo o rosto e um buquê de flores murchas nas mãos. Minha boca ficou seca, mas consegui reunir forças para falar. Senhora, está tudo bem? O cemitério já está fechado. Precisa de ajuda? Ela não respondeu, apenas continuou imóvel, com o rosto inclinado para baixo, como se estivesse chorando. Minha lanterna começou a falhar, piscando intermitentemente. Dei mais um passo, tentando ver melhor. Foi então que percebi que algo estava errado com ela. Seus ombros estavam rígidos, e o ar ao seu redor parecia mais frio. Senhora? Insisti, agora mais nervoso. De repente, ela começou a se levantar, mas de uma maneira estranha, como se não estivesse usando as pernas. Seus movimentos eram trêmulos, quase como os de uma marionete. Quando finalmente ficou de pé, girou a cabeça em minha direção de uma forma que não parecia humana. O véu caiu, revelando um rosto pálido e deformado, com olhos fundos e um sorriso que parecia congelado em sua expressão. Minha lanterna apagou completamente nesse momento. Ela deu um passo em minha direção, e eu recuei, quase tropeçando em uma lápide. Sua voz surgiu, baixa, rouca, como se estivesse saindo de um lugar distante. Você viu ele? Onde está meu noivo? Eu não conseguia responder. Minha mente estava em pânico, meu corpo paralisado. Ela deu mais um passo, levantando o buquê, que agora parecia estar coberto de sangue. Então, as luzes do poste próximo piscaram e apagaram completamente. Quando acenderam novamente, ela havia desaparecido. Corri de volta para o galpão, trancando a porta e me encolhendo em um canto. Passei a noite inteira acordado, ouvindo passos leves e sussurros do lado de fora.
Quando finalmente o sol nasceu, criei coragem para sair. Voltei ao local. O vestido havia desaparecido, mas no chão onde ela estava sentada havia pétalas de flores murchas e marcas de pés descalços. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre o cemitério. Descobri que, nos anos 1930, uma jovem chamada Helena morreu no dia de seu casamento. Ela estava a caminho da igreja quando a charrete em que viajava virou, matando-a instantaneamente. Dizem que seu corpo foi enterrado no vestido de noiva, e que, desde então, sua alma vaga pelo cemitério, à procura de seu noivo. Depois desse episódio, nunca mais fui o mesmo. Ainda trabalho aqui, mas evito passar pela ala antiga à noite. Sempre que vejo alguém se aproximar daquele local, fico alerta. Às vezes, durante as rondas noturnas, ouço o mesmo choro abafado ou sinto uma presença estranha atrás de mim. Alguns dizem que essas histórias são apenas lendas para assustar os novos funcionários, mas eu sei o que vi. A noiva do cemitério está lá, esperando. E talvez, um dia, encontre quem ela procura. Meu nome é Antônio, mas aqui no cemitério todos me conhecem como Tônio. Trabalho como coveiro há mais de 2 décadas. Muita gente acha que é um trabalho pesado, triste ou até assustador, mas, para mim, sempre foi uma rotina comum. É claro que, com o tempo, você acumula histórias, algumas até difíceis de acreditar. Mas a que vou contar agora, sem dúvida, a mais aterrorizante que já vivi. Isso aconteceu há cerca de 10 anos, em uma quinta-feira que começou como qualquer outra. O céu estava fechado, a brisa gelada fazia as árvores ao redor do cemitério balançarem, e uma chuva fina ameaçava cair. Para mim, era apenas mais um dia de trabalho. Estava terminando de ajeitar uma lápide antiga quando o administrador do cemitério veio até mim com um pedido inesperado. Tônio, vai ter um enterro de emergência hoje. Preciso que você prepare uma cova na ala antiga. O pessoal da família da falecida veio de longe e quer resolver tudo antes do anoitecer. Enterros de emergência eram raros, mas não inéditos. O que me chamou a atenção foi a escolha da ala antiga. Aquela área do cemitério era praticamente esquecida. As lápides estavam cobertas de musgo, e algumas nem tinham mais os nomes visíveis. Apesar disso, não questionei. Eu e meu parceiro de trabalho, Joaquim, começamos a cavar. Enquanto trabalhávamos, Joaquim não parava de comentar sobre a estranheza da situação. Ele era um sujeito curioso, sempre especulando sobre a vida dos mortos e das famílias que vinham enterrá-los. Sabe, Tônio, tem algo estranho nessa história. Por que alguém escolheria um lugar tão afastado? E essa pressa toda, hein? Dei de ombros e continuei cavando. Não era meu trabalho fazer perguntas. O silêncio foi interrompido quando o cortejo chegou. Um grupo pequeno, com apenas 5 ou 6 pessoas. Todas vestidas de preto, com expressões fechadas. Não havia choro, nem aquele clima emocional típico de velórios. Eles pareciam desconfortáveis, quase impacientes, como se quisessem terminar aquilo o mais rápido possível. O caixão era simples, de madeira escura, e foi carregado por 2 homens que, mais tarde, descobri serem os filhos da falecida, Dona Lídia. O padre fez uma breve oração, e o silêncio reinou durante todo o resto do enterro. Foi então que algo estranho aconteceu. Um dos filhos da falecida, um homem de uns 50 anos, me chamou de lado. Ele me entregou uma nota de dinheiro dobrada e falou em tom baixo, quase como um segredo. Olha, faço questão de que essa cova nunca seja aberta. Entendeu? Nem para reformas, nem por acidente. Se alguém mandar, você me avisa. Achei aquilo muito estranho, mas não questionei. Dinheiro extra sempre ajuda, e não parecia ser nada demais. Depois que a família foi embora, eu e Joaquim terminamos de cobrir a cova e limpamos a área. Estávamos prontos para ir embora quando Joaquim, que tinha um faro incrível para coisas estranhas, me chamou. Tônio, ouvi isso. No começo, achei que era o vento soprando entre as árvores, mas logo percebi que era algo diferente. Um som abafado, vindo da cova recém-fechada. 3 batidas. Uma pausa. Mais 3 batidas. Você ouviu isso? Perguntei, com o coração disparado. Joaquim assentiu, com os olhos arregalados. A gente tem que abrir isso agora, Tônio. Não, nem pensar. Você ouviu o que o filho dela disse. Não podemos mexer nisso.
Joaquim insistiu, mas eu o convenci a deixar para lá. Era tarde, estávamos cansados, e talvez estivéssemos apenas imaginando coisas. Mas, naquela noite, não consegui dormir. Na manhã seguinte, voltei cedo ao cemitério e fui direto para a cova. Não havia nada de errado à primeira vista, mas ao olhar mais de perto, percebi algo que me deixou inquieto. A terra ao redor parecia remexida, como se alguém tivesse mexido ali durante a noite. Contei isso ao Joaquim, e ele ficou ainda mais insistente sobre abrir a cova. Relutante, concordei. Decidimos esperar até o fim do dia, quando não houvesse mais ninguém por perto. Quando o momento chegou, trabalhamos rápido e em silêncio. A cada pá de terra removida, meu coração batia mais forte. Finalmente, retiramos a tampa do caixão. O que vimos lá dentro foi algo que jamais esquecerei. A mulher estava deitada de lado, as mãos ensanguentadas e as unhas quebradas, como se tivesse arranhado o interior do caixão. O tampo de madeira estava cheio de marcas de arranhões, e seu rosto tinha uma expressão de puro pavor. Joaquim começou a rezar baixinho, enquanto eu sentia meu corpo paralisado. Isso não fazia sentido. Ela estava morta. O atestado de óbito dizia que ela tinha morrido dormindo. Então, como aquilo era possível? Fechamos o caixão rapidamente e reenterramos tudo, como se nada tivesse acontecido. Decidimos nunca contar a ninguém o que vimos. Mas aquela noite foi ainda pior que a anterior. Tive um pesadelo terrível com Dona Lídia. Ela estava sentada na beira da minha cama, me olhando fixamente. Seus olhos eram vazios, e ela dizia repetidamente: "Por que não me ajudou? Por que me deixou lá?" Quando acordei, meu corpo estava coberto de suor, e o quarto parecia gelado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério. Joaquim relatou ter visto vultos perto da cova, e as luzes dos postes ao redor piscavam constantemente. Poucos meses depois, Joaquim pediu demissão. Disse que não aguentava mais trabalhar ali. Eu continuei, mas algo mudou em mim. Até hoje, evito passar pela ala antiga do cemitério. Toda vez que o faço, sinto um arrepio que percorre minha espinha, como se alguém estivesse me observando. Dizem que os mortos descansam em paz. Mas, se há algo que aprendi naquela noite, é que isso nem sempre é verdade. Algumas almas permanecem presas, e, às vezes, nós, os vivos, somos os culpados por isso. Eu sou Joaquim. Estou há mais de 50 anos como coveiro, desde que assumi o ofício que foi do meu pai e do meu avô. Ser coveiro não é trabalho para quem tem o coração fraco, mas, ao longo do tempo, aprendi a conviver com o silêncio dos mortos. A morte, afinal, é só mais um aspecto da vida. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. O cemitério onde trabalho fica no alto de uma colina, cercado por árvores secas e retorcidas. Não é um lugar muito visitado, as pessoas preferem deixar os mortos em paz. As sepulturas mais novas são bem cuidadas, mas, na parte antiga, o tempo tomou conta. Lápides rachadas, cruzes tombadas, nomes apagados pela erosão. É um lugar melancólico, mas, para mim, sempre foi familiar. Eu me sentia em casa ali. Sentia. A noite em que tudo aconteceu começou como qualquer outra. Era uma sexta-feira, o céu escuro, sem estrelas, e o vento soprava mais frio do que de costume. Durante o dia, eu tinha preparado a cova para uma senhora do vilarejo que seria enterrada no dia seguinte. Trabalhei até tarde, o que não era comum. Gosto de terminar meu serviço antes do escurecer, mas o sol se pôs enquanto eu ainda tampava a cova. O único som era o do vento entre as árvores. Depois de cobrir a sepultura, recolhi minhas ferramentas e comecei a caminhar até a casinha onde guardo os equipamentos. Quando passei pela seção mais antiga do cemitério, senti algo estranho. Um cheiro de terra molhada, forte demais para o tempo seco. Parei por um instante e olhei ao redor. O silêncio parecia mais denso ali, como se o próprio vento evitasse passar. Foi então que percebi. Uma das sepulturas estava aberta. Eu sabia que aquele túmulo estava fechado. Era de um homem chamado Elias, morto há mais de 40 anos. Não tinha família viva, e ninguém visitava sua sepultura. A terra estava revirada, como se tivesse sido aberta recentemente. Minha boca ficou seca, e um calafrio percorreu minha espinha. Com a lanterna tremendo nas mãos,
Aproximei-me devagar. O caixão estava visível, mas sua tampa estava jogada de lado. Olhei para dentro e vi nada. O caixão estava vazio. Minha mente começou a trabalhar rápido, buscando uma explicação. Talvez fosse vandalismo, mas por que alguém mexeria num túmulo tão velho? Foi então que ouvi o som. Um murmúrio, baixo e arrastado, vindo de algum lugar perto dali. Minha primeira reação foi pensar que era um bêbado ou alguém perdido. Mas o som não parecia humano. Era como palavras incompreensíveis, sussurradas com uma voz rouca. O medo começou a tomar conta, mas, ao mesmo tempo, algo me puxava para investigar. Segui o som, iluminando o caminho com a lanterna. Ele me levou para a parte mais isolada do cemitério, onde as lápides são apenas pedras sem nome. Conforme me aproximava, a sensação de estar sendo observado crescia. Cada sombra parecia ganhar vida. Foi então que o vi. Um homem estava parado ao lado de uma lápide, de costas para mim. Vestia roupas antigas, rasgadas e sujas de terra. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme. Ele não respondeu, mas virou-se lentamente. Meu coração quase parou. Seu rosto era enrugado, como couro ressecado, mas seus olhos, aqueles olhos eram profundos e brilhavam no escuro, como se escondessem algo terrível. Ele começou a andar na minha direção. Não corria, mas cada passo parecia mais rápido do que deveria. O murmúrio que antes era distante agora estava alto, ecoando em minha cabeça. Fiz o que qualquer homem sensato faria: corri. Corri como nunca na vida, sem olhar para trás. Quando cheguei à casinha de ferramentas, tranquei a porta e me encostei na parede, ofegante. Do lado de fora, os passos continuavam. Ele estava ali, andando em círculos, raspando algo na madeira da porta. As horas passaram devagar, cada minuto parecendo uma eternidade. Eu não sabia o que fazer. O som dos passos e das unhas raspando na madeira só parou quando os primeiros raios de sol iluminaram o cemitério. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o cemitério estava vazio. O mais estranho foi o que encontrei perto da entrada. No chão, estavam as marcas de pegadas descalças, indo na direção oposta. E, ao lado delas, havia a pá enferrujada que eu tinha deixado ao lado do túmulo. Desde aquele dia, algo mudou em mim. O cemitério, antes meu refúgio, tornou-se um lugar que evito após o anoitecer. E os mortos? Bem, eu ainda acredito que os mortos não fazem mal, mas há segredos enterrados que nunca deveriam ser desenterrados. Meu nome é Antônio, mas no vilarejo me conhecem como Tonho, o coveiro. É um ofício que herdei da família, passando de geração em geração. Meu avô dizia que cuidar dos mortos era um trabalho sagrado, quase como o de um padre, mas sem as orações. Eu nunca tive medo do cemitério, mesmo criança. O que me assustava eram as histórias que as pessoas contavam sobre ele. Os mortos não fazem mal, mas há coisas que habitam o silêncio, meu avô costumava dizer. Só entendi o significado dessas palavras muitos anos depois, em uma noite que ainda me atormenta. O cemitério do vilarejo é antigo, muito antigo. As lápides mais velhas são de pedra quase desfeita, com inscrições apagadas pelo tempo. Há túmulos de famílias inteiras que morreram em epidemias, vítimas de desastres ou crimes que nunca foram resolvidos. É um lugar isolado, cercado por árvores retorcidas e um muro de pedras que parece tão velho quanto as sepulturas. Quando o sol se põe, o silêncio ali ganha peso, como se a própria terra prendesse a respiração. Era uma sexta-feira quente e abafada, o tipo de noite em que até o vento parece parar. Eu estava no cemitério desde cedo, preparando uma sepultura para o enterro do dia seguinte. Um homem da cidade vizinha tinha morrido num acidente de carro, e sua família queria o enterro ao amanhecer. A cova precisava estar pronta, e eu sempre gostava de terminar o trabalho antes do escurecer. Mas, naquele dia, o tempo fugiu de mim. O sol já tinha desaparecido no horizonte quando coloquei a última pá de terra de lado. A única luz vinha de uma lanterna pendurada na casinha de ferramentas, iluminando fracamente o caminho de volta. Enquanto ajeitava minhas coisas, ouvi passos. Era um som leve, como se alguém estivesse andando entre os túmulos. Meu primeiro pensamento foi que fosse o padre ou um parente do falecido, mas, ao olhar ao redor, não vi ninguém. O cemitério parecia deserto, e o único som era o coachar distante de sapos.
Resolvi ignorar e continuei a arrumar as ferramentas. Porém, os passos continuaram, agora mais próximos. O som era claro, mas não havia ninguém. Senti um frio subir pela espinha, mas me recusei a deixar o medo tomar conta. Decidi verificar. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar entre os túmulos. A luz iluminava cruzes tortas, lápides cobertas de musgo e flores murchas. Quando passei pela parte mais antiga do cemitério, percebi algo estranho. Uma sepultura estava aberta. Era impossível. Eu sabia que aquele túmulo estava fechado há décadas. A terra ao redor estava revirada, como se alguém tivesse cavado recentemente. Ao lado, havia uma pá enferrujada que não pertencia ao cemitério. Minha boca ficou seca, e minhas mãos começaram a tremer. Aproximei-me devagar, iluminando o buraco. Dentro, vi um caixão velho, parcialmente aberto. O cheiro que subia era insuportável, um misto de podridão e algo mais, algo metálico, como ferrugem. Então, ouvi um som vindo do caixão. Era um gemido, baixo e arrastado, mas inconfundível. Meu corpo congelou. Por um momento, pensei em correr, mas algo me segurou ali, como se o próprio ar ao meu redor estivesse pesado demais para que eu me movesse. Com a lanterna tremendo na mão, aproximei-me ainda mais. Empurrei a tampa do caixão com a ponta da pá. O que vi me tirou o chão. O corpo dentro do caixão estava em um estado avançado de decomposição. A pele estava enegrecida, colada aos ossos, mas os olhos estavam abertos. Eram olhos vivos, que brilhavam no escuro, cheios de algo que só posso descrever como ódio. Antes que eu pudesse reagir, a cabeça do cadáver se virou em minha direção. Um som saiu de sua boca, algo entre um grito e um suspiro profundo, e senti meu corpo ser tomado por um medo primitivo. Caí para trás, tentando me afastar. Foi então que senti o vento gelado passar por mim. Não era um vento comum. Ele parecia sussurrar, carregando vozes indistintas. Levantei-me às pressas e corri em direção à casinha onde guardo as ferramentas. Tranquei a porta e me encostei contra a parede, tentando recuperar o fôlego. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Do lado de fora, ouvi passos. Eram lentos, mas firmes, como se alguém estivesse andando ao redor da casinha. De repente, as batidas começaram. Primeiro leves, depois mais fortes, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. "Quem está aí?" gritei, mas só ouvi risadas. Não eram risadas humanas. Eram distorcidas, ecoavam de um jeito impossível, como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo. Fiquei ali por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o silêncio havia voltado. Mas algo estava errado. No chão, bem na frente da porta, estava a pá enferrujada. Era impossível. Eu a tinha deixado ao lado do túmulo. No dia seguinte, fui direto falar com o padre. Contei tudo, esperando que ele dissesse que eu estava imaginando coisas. Mas ele ficou sério. Esse túmulo é de um homem que foi enterrado vivo há muitos anos. Dizem que ele ainda clama por justiça nas noites de sexta-feira. Depois disso, nunca mais fiquei no cemitério após o pôr do sol. Os mortos não causam problemas, mas os segredos que enterramos com eles podem assombrar para sempre.